Imagina o seguinte: em um mundo repleto de seres místicos e estranhos, um apaixonado por máquinas de venda automática encontra um fim irônico sob o peso de uma dessas máquinas, apenas para renascer como uma no universo paralelo. Agora, despertando em uma floresta repleta de criaturas inimagináveis e com apenas 2 produtos para venda, a máquina de venda automática, Boshu busca formas de sobreviver e se atualizar. O anime de que estamos falando é Jidou Hambakine. E não se esqueçam de comentar o nome do anime aí nos comentários. Selecionaremos algumas pessoas para aparecer na aba da comunidade. Agora fiquem com o vídeo, pessoal. A história começa por um lago quando nosso herói percebe que o ambiente é desconhecido. Ele de repente se lembrava que estava dirigindo seu scooter quando uma máquina de vendas à frente dele se soltou e acabou batendo nele. Ele se surpreende por ainda estar vivo, mas logo percebe que não consegue se mover. Ele de repente ouve sua própria voz, dando as boas-vindas aos clientes para usá-lo e perceber que reencarnou como uma máquina de venda. Descobrimos que ele era um fanático por máquinas de venda, então ele está surpreendentemente feliz com sua nova forma. Ele admira seus produtos acessíveis e design elegante, mas logo percebe que sua nova forma pode ser um problema. Ele se pergunta se foi graças a Deus que ele se transformou na coisa que amava, e decide simplesmente aceitar as coisas. Ele consegue dizer as coisas padrão de uma máquina de venda, como inserir moeda e agradecer pela compra. Ele pensa no que mais pode fazer, tentando entender seu novo corpo. Ele vê algumas palavras escritas e percebe que são os itens que está vendendo. Atualmente existem apenas 2 itens: água mineral e sopa de milho. Ele ouve uma voz dizendo que pode alterar os itens gastando pontos e vê que tem 1000 pontos. Ele aprende que os pontos são convertidos em dinheiro, que são então usados para reabastecer ou mudar os produtos vendidos ou até ganhar funções adicionais. Depois de uma investigação mais aprofundada, ele descobre que os pontos permitem que ele mantenha diferentes itens em diferentes temperaturas. E ele também é capaz de aquecer alimentos congelados ou adicionar água quente ao ramen. Ele verifica quais outros itens ele tem e descobre que tem uma variedade de itens que compraria de máquina de venda quando estava vivo. Ele decide tentar mudar seu item para chá com leite, então gasta 10 pontos. E o chá com leite aparece dentro dele. Parece que ele pode ganhar 1 ponto por 100 ienes. E à medida que aprende mais sobre si mesmo, descobre que não precisa de eletricidade para funcionar, mas consome seus pontos para energia. Ele usa 1 ponto por hora, o que significa que usa 24 pontos por dia. Então ele acredita que precisa ganhar pelo menos 2.400 ienes por dia para sobreviver, como ainda tem 990 pontos. Ele pode operar por cerca de um mês, mas acha que não deve desperdiçar seus pontos até que possa obter uma renda mais estável. Mas ele percebe que está no meio do nada e após um dia começa a entrar em pânico, pensando que está condenado porque ninguém jamais usará ele. No entanto, naquele momento, um sapo gigante aparece e ele se aproxima dele, mas se assusta com sua voz, dando as boas-vindas. O sapo começa a atacá-lo com seu bastão e sua durabilidade diminui. Ele descobre que se sua durabilidade chegar a 0, quebrará e se tornará inutilizável. O sapo continua atacando e ele vê sua durabilidade diminuindo rapidamente. Ele percebe que há uma estatística de magia, então fica surpreso que existe magia neste mundo. Ele é capaz de reparar sua durabilidade com seus pontos, então pensa que pode apenas esperar o sapo se cansar. Mas o sapo de repente chama amigos. Ao ver o machado do sapo, ele começa a entrar em pânico e tenta encontrar uma função que o salvará, mas não há nada útil. Os sapos continuam a bater nele, mas ele de repente percebe que pode receber uma bênção de Deus. Ele pode escolher entre várias habilidades diferentes, então ele adquire a habilidade de barreira e consegue afastar os sapos. Ele acredita ser invencível, mas seus pontos começam a diminuir rapidamente à medida que os sapos continuam atacando. Eventualmente os sapos se cansam e ele consegue sobreviver. Ele usa seus pontos para reparar sua durabilidade e percebemos que ele está apenas com 311 pontos. Alguns dias depois, ele ainda não conseguiu vender nada, mas uma garota de repente aparece. Ela está em alerta a princípio, mas sabe que está faminta, dizendo que não foi feita para ser caçadora. Parece que ela estava caçando os sapos, mas não teve sorte. Ela percebe a máquina de vendas, mas não sabe o que ela pode fazer. Ela se assusta quando ouve sua voz dando as boas-vindas e pedindo para inserir uma moeda. A garota se pergunta que tipo de moedas ele aceita. Ela tenta uma moeda de cobre, mas ela não é aceita. E ele percebe que precisa adquirir a função de conversão de moedas para aceitá-la. Ele rapidamente aprende a habilidade por 100 pontos e seus preços mudam, permitindo que a garota perceba que vai custar-lhe uma moeda de prata. Ela acha caro, mas decide tentar mesmo assim, porque está faminta. Ele fica animado por finalmente fazer sua primeira venda e a garota escolhe seu item de sopa. Ela tira a sopa dele e se surpreende que ainda está quente. Ela prova a sopa e acha deliciosa, dizendo que é melhor do que qualquer outra coisa ao redor. Ele fica muito satisfeito por proporcionar-lhe tal alegria e a garota se pergunta que outros itens ele tem. Ela também gosta do seu chá com leite e acaba comprando mais algumas sopas de milho. Então ele acaba fazendo cerca de 6 moedas de prata, que se convertem em 60 pontos. A garota acaba adormecendo ao lado dele, mas ele a protege com sua barreira, vendo-a como uma cliente preciosa. Quando a garota acorda, ela agradece a ele por toda a comida e se assusta ao ouvir sua voz. Ela se pergunta se ele é capaz de falar, porque conhece alguém que inventa ferramentas que têm poder mágico. Então ela se pergunta se ele só pode dizer certas frases.
Ela percebe que ele pode entender ela e eles inventam uma maneira de conversar, onde ele dirá olá para responder sim e obrigado para responder não. Ela se apresenta como Lames e começa a tentar aprender mais sobre ele. Ele não consegue dizer seu nome, então ela decide chamá-lo de Bocho. Ela se pergunta se ele se sente solitário e sugere movê-lo. Ele concorda com isso e a garota de repente o pega. Ele não acredita que ela seja tão forte, mas está feliz por finalmente poder se mover. Descobre-se que Lames tem a bênção dos ratos, o que explica sua força incrível. Ela faz uma pausa depois de um tempo, querendo tomar mais sopa de milho, mas ele acha que a sopa não é muito nutritiva, então decide encontrar algo diferente para ela. Lames se surpreende ao ver que ele pode mudar seus itens e decide experimentar. É uma lata de batata fritas, e ela acha absolutamente delicioso. Come várias latas e ele consegue se recuperar até 320 pontos. Eles chegam à vila e os guardas se perguntam o que ela trouxe. Ela explica que é uma ferramenta mágica que pode conceder itens em troca de dinheiro, dizendo que a encontrou perto do lago. Ela se pergunta se está tudo bem em manter, e os guardas mencionam que é normal para quem encontra algo em uma masmorra se tornar seu legítimo proprietário, e Bocho se pergunta se eles estão em uma masmorra, mas acha que não é possível porque ele consegue ver o céu. Os guardas se surpreendem que ele pode falar, então eles pensam que poderia ser vendido por um preço muito alto, mas Lames diz que ele está levando ele para conhecer seu amigo. Os guardas tentam comprar dele e ficam instantaneamente impressionados experimentando todos os seus itens. Eles dizem a Lames para trazê-los de vez em quando, e Bocho acha que os negócios estão melhorando. Eles entram na vila e Lames nota uma garota sendo intimidada. Ela bate em um dos bandidos, mas vemos que apesar da sua força, ela luta para acertar o homem. Os homens decidem fugir e Lames verifica como a garota está. Lames vai para a pousada de sua amiga, Munami. Corre até ela feliz que ela voltou ilesa. Parece que Lames foi abandonada por alguns outros caçadores, mas Munami diz a ela que ajudou a espalhar boatos ruins sobre eles. Ela volta sua atenção para Bocho e acha que Lames trouxe mais lixo, mas Lames alega que ele é super útil. Enquanto Lames o instala do lado de fora, Munami sabe que ela quer ir à superfície para mostrar Bocho a sua amiga, mas Munami se pergunta como ela vai pagar pelo círculo de transferência. Apesar de poderem ver o céu, aparentemente estão em uma masmorra chamada Clear Flow Lake. Parece que um ciclo de transferência é necessário para sair, mas parece que Lames gastou todo o seu dinheiro nos itens dele. Munami diz a Lames para ganhar algum dinheiro trabalhando em sua pousada e espera que Bocho também ajude a atrair clientes. As pessoas logo são atraídas por quão bons são seus itens e ele consegue vender bastante. À noite, Lames o leva para os guardas no portão, mas eles eventualmente se cansam de seus itens, então ele acha que é a hora de adicionar novos itens. Parece que ele conseguiu vender mais de 400 itens e agora tem mais de 3.000 pontos. Ele de repente brilha e o guarda se surpreende ao ver um novo item. Custa 3 moedas de prata, mas o guarda está animado para experimentar algo novo. Eles se perguntam como comê-lo, mas por sorte há instruções na lata. Acontece que é um ensopado e os guardas ficam impressionados com deliciosos sabores, querendo comprar ainda mais. Depois de alguns dias, a notícia sobre seu novo item se espalha pela vila e parece ser um grande sucesso, mas durante o dia ele torna-se indisponível para não competir com o restaurante da pousada. A garota que Lames salvou se aproxima dele, mas se assusta com sua voz. Então ela joga uma pedra nele e foge. Os dias continuam enquanto Lames o leva para os guardas à noite. Ela conversa com ele enquanto andam e espera que possa conversar de verdade um dia. Por isso precisam chegar ao seu amigo na superfície. Lames está feliz por tê-lo encontrado e ele pensa que ser reencarnado como uma máquina de venda automática não é tão ruim. E é aqui que esse vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like e claro, não se esquece de clicar no vídeo que está aí na tela. Muito obrigado por assistir, pessoal, e até a próxima.